Vamos lá? Terceira parte, de onde nós paramos. Porém, a formulação revolucionária que sintetiza, defendida por Freud na obra, é de que o sonho é a realização de um desejo inconsciente. Não vai esquecer isso nunca mais. Falo isso, já percebeu? E são numerosos os exemplos de que ele dá como evidência desta sua afirmação clínica. E ele traz evidência. Mas corroborando o dito lá que reza, essa parte eu já li, gente, eu repeti. Corrigindo a página. A regra tem uma exceção. Freud se depara com um impasse, embora tenha inicialmente reconhecido a interpretação dos sonhos, que os sonhos de angústia pareciam contradizer a formulação essencial de serem os desejos. Esforçou-se teoricamente ao longo da obra em adequá-los à sua genial proposição fundamental, sem contudo satisfazer-se com as próprias explicações. Eu li isso sim, na página anterior. Vamos no outro parágrafo abaixo. O impasse teórico, vocês não fazem isso no trabalho, tá? Que desconta. Repita parágrafo. Estou brincando, eu sou totalmente misericordiosa. Se bem que, acho que foi a Giane que me mandou, eu pedi um material a ela, ela me mandou. Eu me achava a professora mais boazinha, assim, a melhor, sabe, do curso. Aí, quando eu vi as notas da Giane, aí eu fui olhar, tá, Gi? Ela me mandou um relatório de aulas para ela, de disciplina. Ela me mandou. Aí eu fui ver as notas dos outros professores e as minhas. A boazinha. Eu mesma desmistifiquei o conceito de que eu sou boa. Mas assim, eu sou boazinha na hora da avaliação e eu sou misericordiosa, tá? Eu brinco de descontar ponto, mas não desconto. Desconto quando não cumpre o tempo, né? O prazo, né? Que aí é injusto. Você passa um trabalho, você dá 20 dias, 30, e a pessoa te entrega com 40, 30 dias é tempo suficiente, né? Para dar conta do trabalho, eu acho. Aí no outro dia eu passei para a turma de uma atividadezinha simples, que tinha que me mandar no dia seguinte, em 24 horas, mas era algo simples mesmo. E aí, quando eu fui lá no grupo e botei tempo esgotado, botei aquele contadorzinho de tempo. Aí, nossa, alunos vieram para o meu privado, tipo, ainda dá tempo, tipo, 12 minutos depois. E aí a Josi tinha me mandado o trabalho dela às 4 horas da manhã. Eu falei, não vou ser injusta com a Josi, que me mandou 4 horas da manhã para me mandar antes das 8 e aceitar o de alguém que me mandou 8h12, 8h15. Eu sou boazinha, mas também sou justa, né? Tem que ter. Aí isso eu não desconto ponto, não. O impasse teórico de Freud em conciliar sonhos, realizações de desejos com sonhos de angústia, pode ser resumido em uma afirmação de que a angústia é o oposto direto do. Falei ali atrás sobre angústia e desejo. A gente acaba. Então, a angústia é o oposto do desejo. Após a assim chamada primeira teoria da angústia, em que Freud associa surgimento da angústia à sexualidade e ao recalque, e, portanto, ao desejo. Ele aprofunda sua investigação sobre o tema e conclui sua
percepção sobre o assunto em inibição, sintoma e angústia. A gente falou um pouco do recalque. E vamos relacionar um pouco a questão da angústia, como que ela se dá, né? E aí eu dei o exemplo da gente mutilar o filho, né? Mas vamos falar da gente, né? Do quanto a gente foi exigido, do quanto a gente foi proibido, né? O ser proibido ou ser exigido, aquela havaiana na ponta do nosso nariz, não anula os desejos. Eu posso passar uma vida fingindo que não os tenho. Esse fingindo, assim como o recalque, é um processo inconsciente. Eu não dou conta que estou tendo. Que horas que eu vou dar conta? A hora que eu paro para o processo da análise. A hora que eu paro para contar e recontar a minha história. Por isso que muitas vezes o paciente diz assim para a gente: nossa, mas a senhora, mas você está cansada já de ouvir eu falar disso. E a gente fala: não, eu preciso que você fale. E a pessoa já te contou aquilo umas 10 vezes e você deixa a pessoa contar quantas vezes ela precisar. À medida que ela fala, à medida que ela repete, ela elabora. Tem uma palavra agora na psicologia que está na moda, né? Ela ressignifica. Ela traz um sentido para aquela dor. Ela traz uma leitura para aquela dor. Ela traz uma leitura para aquela angústia ou para aquele desejo, né? Que é o que a gente está falando em relação aos sonhos, né? Ou desejo ou angústia. E aí o que acontece? Esse processo de recalque, desejo, gera uma angústia na vida daquele indivíduo. Então, um dos perfis hoje que eu tenho tido assim mais misericórdia. Eu vou falar misericórdia para não falar pena, né? Tenho tido mais piedade, sabe? É o perfeccionista. Gente, que vida dura, que vida cinza, que vida angustiada. E aí quando você pega uma mulher ou um homem que é perfeccionista, acertar em tudo, fazer tudo certo, fazer tudo perfeito. Aí você vai e pergunta para ele assim: tá, como que foi a sua infância? Como que eram os seus pais? Você vai perceber que a maioria dos perfeccionistas tinham ou tiveram um pai ou tem completamente rigorosos, metódicos, rígidos, duros. A pessoa cresce, ela se torna adulta, ela casa. Mais do que isso, ela se torna independente. Ela já não tem mais a presença do pai ou da mãe, se bem que tem uns que leva, né, a presença do pai, né, pro casamento. Não tem mais a presença do pai falando, tem que ser assim, tem que ser. Aí o que ele vira? O algoz de si mesmo. Ele mesmo se cobra se aqui o pai exigiu uma vida longo prazo, de angústia, de acertar. Ele vai conseguir? Uma questão de tempo. Então ele vive se reprovando, ele vive se mutilando. E aí é uma angústia que aquele ser humano é hoje um dos perfis assim que eu tenho mais dó. Estudado bastante esse perfil. Duas coisas que eu tenho estudado: a questão do adultério. Eu tenho me aplicado a estudar isso.
que a vida se torna pesada demais, exigida demais, mais do que isso, cinza demais. Cinza demais. Não estou falando que a gente tem que ser relapso, né? Relaxado. Ontem eu estava fazendo os slides, tirei foto do primeiro slide, o da capa, mandei para Priscila, mandei para o pastor Hudson, mandei para o meu marido, mandei para o cara da FATEF lá em São Gonçalo. Eu falei, cara, olha que slide bonito que tá ficando. Você vai dar o quê? O teu melhor. Você vai fazer bonito. Quando ele mandou, lembra, aula amanhã, 8h30 da manhã, eu mandei. Olha que onda de slide bonito. É dar o melhor. Sair como vocês. Agora pensa o nível de angústia que o perfeccionista vive. Então, o oposto de desejo é angústia. Impasse teórico, eu estou me perdendo toda hora. Eu preciso de uma caneta. Ai, pega dentro da minha... Ali dentro da minha... A minha bolsa é um samba. Pensa um samba, pensa um negócio misturado. Tem tudo. Não tem boleto para pagar, porque eu não pago boleto, todo mundo já sabe, né? Que meu marido é sacerdote mesmo. Então, chega boleto, eu já boto na mesa de escritório dele. Pastora, você não é feminista? Não sou. Ele está com mais cabelo branco do que eu. Óbvio. Ele é administrador, né? Nossa, ele tem me chamado por umas DR de aba, assim. Dinheiro, aí eu falo, a gente precisa. Mas vamos lá. Mas não tenho dívidas também. Tá tudo certo, mas não tenho dívidas, não pago conta, mas também não sei para onde estão as coisas, a gente vai organizar essa bagunça das minhas finanças. Vocês estão me analisando, né? Já falei do meu sonho de voar, a importância perceber, eu não posso falar intervalo, a hora que a Rai desligar o microfone, vocês falam assim, eu falar naquela hora em relação ao dinheiro. Não angústia, castração. Tá. O impasse teórico de Freud em conciliar sonhos, realizações de desejo com sonhos de angústia, pode resumir em sua afirmação de que a angústia é o oposto direto do desejo. Após a assim chamada primeira teoria da angústia, em que Freud associa o surgimento da angústia à sexualidade e ao recalque, portanto, ao desejo. Ele aprofunda sua investigação sobre o tema e conclui sua concepção sobre o assunto em inibição, sintoma e angústia. Embora nessa obra ainda afirme que a angústia de castração é a angústia por excelência. Nela, ele introduz abordagem radicalmente nova sobre a angústia, que pode ser sintetizada assim, abre aspas. Concepção da angústia como anterior ao recalque, inexplicavelmente ligada não à sexualidade, mas ao desamparo. É, na verdade, tal como na proposta de Rank, do trauma do nascimento, basicamente angústia de separação e de desproteção, da qual a angústia de castração é apenas uma das versões. A partir de então, é a angústia de aniquilamento. Ele traz a ideia de que antes do recalque está a angústia.
né? E é óbvio. E aí ele cita a questão da angústia de castração, né? E todo esse processo se dá na infância. Por isso que a gente sempre se preocupa com o que aquele indivíduo viveu lá atrás. Gosto muito da formação neurolinguística, né? E aí sempre que eu dou alguma aula, até que agora eu não tenho feito mais, eu dou atividades de neurolinguística. No final, dinâmicas, para vocês saírem daqui bem, felizes e animados e esperançosos. E eu gosto muito de botar aquela música, que eu não sei de quem é, acho que é do Gonzaguinha, mas eu acho que é dele, ali. E diz assim: ontem um menino que brincava me falou. Não tem? Hoje é semente do amanhã. Eu gosto muito de fazer o outro lembrar desse momento de menino, desse momento. Porque quando você me conta o momento de menino, eu consigo ver por que você é do jeito que você é. Eu consigo ter uma percepção, né, ainda que não nítida, do que você reproduz hoje, da pessoa que você é hoje. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo pautada na minha vida. Eu fui uma menina criada no meio de 5, certo? Uma menina criada no meio de 5 contextos de pobreza, mas de felicidade. Falo para minha filha, eu não me lembro de felicidade na minha infância, apesar de dar muito. Por isso, talvez, de vida financeira, porque eu sei que a felicidade não está no carro que eu tenho, nas roupas que eu tenho, nas casas que eu tenho. Porque eu era muito feliz enquanto menina. Mas algo que me vem à memória muito, o que acontece? Os meus irmãos eram mais exigidos que eu. Eu era pouco exigida. Então, por ser pouco exigida, eu tinha tempo para estudar, para me dedicar aos estudos. Então, quando eu trazia um resultado escolar, o que acontecia? Eu sobressaía aos meus irmãos, certo? Lógico, eu tinha mais tempo. Eles ajudavam meu pai na agricultura, eu não ajudava. Então, eu tinha tempo para estudar, para ler livro, para fazer trabalho, para me aplicar, estudar para a prova, e eles não. Então, a vida toda eu sobressaí nesse quesito, e hoje eu entendo por quê. Porque eu tinha tempo, certo? Eu não era tão exigida quanto eles. É muito interessante, e aí meus pais falavam, nossa, ela é muito inteligente. Nunca fui aluna nota 10, eu sempre digo isso para as pessoas. Ela é muito inteligente, ela é muito aplicada. Essa menina é de ouro. Aí o que eu fazia na próxima? Eu estava para trazer uma nota, para ter uma entrega melhor ainda. Posso confessar para vocês, estou no divã? Até hoje, se eu fizer uma lasanha para você, se você comer minha lasanha e você não elogiar, eu não te convido para minha casa. O marido já descobriu isso. Ele já descobriu que eu fui já sacou. Faço uma comida, carne seca frita com cebola, batata corada, feijão, arroz e farofa. E às vezes eu boto a farofa num pote de vidro, mas é a farofa do mercado. Aí eu boto lá. E ele já reparou. Aí ele fala, nossa, de não parar de comer. Eu falo, nossa, gostou mesmo? Outra característica de menina que eu carrego. Meus irmãos me chamavam de preta. Preta. Meus primos ainda falavam, nossa, ela chega a falar pelo nariz porque eles chamam ela de preta. Não, eu sempre falei pelo nariz. É uma carne que tem aqui que eu nunca tive coragem. Mas eles me chamavam de preta. Sabe como que meu marido me chama?
aí quando você lembra da infância, quando você fala da infância, revela muito, muito, muito quem você é. Entendeu? Eu detesto que me machuquem. Machuca, gente que aperta, gente que belisca. Nossa, todas as vezes que alguém de alguma maneira me aperta, tipo braço, não tem gente que aperta assim para chamar atenção? Minha filha tem um pouco essa mania. Eu lembro de um dos meus irmãos que ele só falava com a gente machucando, mas é imediato, me machucou, e geralmente é no braço, né? Me machucou, eu falo, não me aperta, e vem na minha cabeça. E essas coisas simples e não tão ruins terminam muito. Imagina recalque, frustração, trauma que nós vivemos. Gente que não consegue se relacionar com o marido sexualmente por causa da a esposa por causa da infância. Gente que tem trauma com sexo oposto. E a gente está falando de angústia, tá? Gente é mestre. O povo, né? Já reparou? A gente é mestre para enquadrar e julgar, né, não, pastor? Somos, né? Pouco misericordiosos. E a gente vai enquadrando todo mundo. É parar e pensar que cada um aqui, somos quantos? 3, 5, 8, 10, 13, 14. Meninas do som e da câmera. Cada um aqui escreveria um livro. Histórias boas e ruins. Marcas de passado boas e ruins. Aí muitas dessas dores e angústias aparecem como? Nos sonhos. A gaiola fechada, no voo, né? Eu quero chegar nos sonhos. Tem 3 sonhos para a gente analisar. E vocês vão se identificar com certeza com algum deles. Diante dessa nova perspectiva, o sonho de angústia pode adquirir um significado novo, que é inclusive consonante com a visão médica de que ele define como pesadelo ou transtorno de angústia. A gente escuta mais pesadelo, né? Ligado ao sonho. Sonho, abre aspas, sonho carregado de ansiedade ou de medos intensos, acompanhados por lembranças detalhadas de seu conteúdo, geralmente associado a ameaças à existência, à segurança ou à autoestima, tendendo a se repetir. Tipicamente comporta um certo grau de hiperatividade neurovegetativa. Ao acordar, o sujeito está bem orientado. Grifos. Né? E aí o que acontece? Esses sonhos, né, de pesadelo tem a ver com aquilo que você sente, com aquilo que está recalcado, com aquilo que está no seu inconsciente também. Os medos, né, e sejam eles quais forem. Se a gente for parar para relacionar medo, geralmente a gente pensa em medo do físico, né? Medo de altura. Agora, e os medos emocionais? Medo da morte, que é medo de perda. Medo de separação, que aponta para o abandono. O que mais? Medo de solidão. E esses medos, eles aparecem no sonho, que ele chama de sonho de angústia e que a gente chama de pesadelo. Sob a ótica psicanalítica, sonho de angústia talvez possa ser definido como aquele cujo conteúdo manifesto ou latente provoca o súbito despertar por uma crise de angústia, comumente associada a manifestações corporais. Como eu falei, quando você sonha e você acorda com taquicardia, ou suando, ou tremendo, ou falando, gritando,
súbito despertar por uma crise de angústia, comumente associada a manifestações corporais. É no corpo que a angústia se manifesta, porque ela aponta para algo que sinaliza a verdade do sujeito. Verdade que toma o corpo literalmente. E aí vamos falar dessa angústia manifesta e que traz para o corpo. Do sonho que se repete. Por que o sonho se repete? Eu falei aqui, eu dei o exemplo que eu sempre sonho que estou voando. Perseguida. O sonho se repete. O sonho se repete porque a angústia não foi diluída. E ela continua lá. Se ela continua lá, você vai continuar sonhando. Assim como na prática de uma vida sem análise, né, sem o processo da terapia, suas dores, elas vão continuar lá. Por isso que o que acontece? Hoje os ansiosos vão no psiquiatra. Tem que ir, vão ao médico. Aí o médico passa um combo de medicamento, certo? E fala para a pessoa, tá, eu estou te passando medicamento, mas eu vou te encaminhar para um processo de terapia. Inúmeras razões, por resistência, ou por não ter dinheiro, por não conseguir pagar, ou por não considerar importante, porque você só sabe o efeito da terapia depois que você entra num processo analítico. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não vai para o processo da terapia. E aí o que acontece? Ela toma todos os medicamentos, resolve o problema da ansiedade. Ela é trazida para um ponto, para um lugar, vamos dizer assim, de ajuste da ansiedade. Mas a angústia dela está sendo resolvida? O problema, a dor dela está sendo resolvido? Não. Continua lá. O problema continua. Então, que horas que isso vai resolver? Por que eu paro? Que horas eu paro de sonhar aquele conteúdo? A hora que a angústia se resolve. A hora que a angústia dilui. A hora do processo da autoanálise. A hora que eu associo. Então, assim, a questão do medicamento, ele é necessário quando o médico prescreve. Mas o medicamento não resolve o inconsciente. Entendemos? O medicamento não trata o trauma. Como que eu trato? Tem uma frase que eu sempre explico para os pacientes no primeiro dia que eles chegam. Falou, só que a gente passa a vida. Sempre paro para explicar o que é terapia. Lógico que se você chegar lá, eu não vou explicar porque você estuda psicanálise. Mas para o paciente que chega, que não sabe o que é terapia, vai porque alguém mandou, vai porque descobriu que precisa, que até ali não deu conta, eu vou explicar o que é terapia. E aí eu falo, porque a gente passa, né, a vida acreditando que o tempo resolve. Tempo não resolve absolutamente nada quando se fala de trauma, de dores, de memória que estão no inconsciente. Tempo só agrava. Trabalha com casais. Geralmente acontece com casais que tem problema que precisa perdoar, resolver, ressignificar, construir um novo caminho, se respeitar. Sabe que horas que o casamento fica bom? A hora que você senta e passa limpo. Análise. A hora que senta e passa limpo. Limpo. Vai fazer 28 anos com um arquivo morto. Arquivo morto, toda briga a gente vai lá e puxa. E vai lá na ficha, né? Porque você lembra que
em 1999, nós éramos noivos. Você lembra que você olhou para a menina na igreja com aquela saia curta, que eu fiz um barraco? O cara já nem lembra mais. Mas a mulher está lá. Tempo não resolve. E aí você precisa como? Ressignificar. Passar por um processo de análise. Porque senão os conteúdos vão aparecendo no seu sonho. De novo aparecendo no seu sonho. Ah, mas eu não sei porquê. De tempo em tempo eu sonho com uma cobra engolindo a minha casa, engolindo a minha família, me engolindo. Você resolve a sua angústia, seus traumas, suas sonhos se repetirão. Ok? Vamos. Verdade que toma o corpo literalmente. E deixa eu falar essa questão do corpo. Hoje, a maioria das doenças físicas tem a ver com as questões emocionais. A maioria das doenças físicas tem a ver com dores emocionais. Ah, pastor, ora pela minha dor na coluna. Minha coluna, não sei nada, ela trava. Quando você for orar, ora pelas emoções. Pode orar pela coluna também, mas fala. Eu lembro de uma senhorinha que de vez em quando ela dava um espiripá que ela ficava toda travada. Eu ia no ouvido e falava: Espírito, as paz para os pensamentos. No divã eu não posso, ok? Na clínica psicanalítica eu não posso, mas tem tudo a ver. Dores de cabeça, ossos, estômago, gastrite. Hoje, câncer. Está sendo pesquisado. Há câncer que tem a ver com questões emocionais, com aquilo que está no inconsciente, guardado, arquivado, recalcado, angústia. Corpo. Tem um médico que escreveu um livro, e eu sempre indico, eu tenho em PDF, quem quiser me pede. O médico escreveu um livro que diz, ele é um psiquiatra, ele diz, não, um cardiologista, ele escreveu um livro, Quem Ama Não Adoece. Ele fala de guardar sentimentos e viver emoções boas. Escreve aí, Quem Ama Não Adoece. Se você entrar na estante virtual, aí estou eu fazendo propaganda para a estante virtual, você entra no Google, bota estantevirtual.com.br. Você vai encontrar esse livro que é maravilhoso. É um livro científico, né? Ele traz o conceito desse médico. Ele diz que quem tem sentimentos e emoções boas, de amor, não sofre no corpo. Isso é teoria de um médico. Top demais. E aí ele traz sobre ansiedade, sobre somatização. É extraordinário. Então, o que eu tenho que fazer, Leia? Eu detecto o que tem de ruim em mim, no meu coração, na minha alma, nas minhas emoções, e eu tenho que começar a liberar isso. Como que eu libero? Tratando do assunto, falando do assunto, retratando, revivendo. Até que eu seja de verdade livre, desprendido, desamarrado para a angústia diluir. Okay? Por isso que eu falei que quanto mais livre você, quando uma vez livre, você não quer saber mais de cadeia, de nada que te prende, de nada que te submete, de nada que te oprime. E é isso que a gente precisa. E de verdade, eu não estou falando de ser desobediente, revolucionário, feminino.
Você me conhecer, eu sou totalmente obediente à minha liderança, eu sou totalmente obediente ao meu marido. Totalmente é exagero, né? Mas eu me esforço para. Essa semana ele botou assim: me diz final de semana seu de setembro que eu quero te levar para um lugar. Aí, e a agenda, rapidamente eu botei dia 12, eu não tenho nada, e acho que o seguinte, dia 9, por aí. Dei 2 finais de semana. O primeiro eu tô agarrada dando aula e o último também eu tenho agenda aqui nas mulheres. E a Apolo também tem uma conferência de mulheres. Levantar e eu tô agarrada. Aí dei. Aí botei na agenda, botei marido e marido na data que ele falou. Acho que é 18, 19 ou 19 e 20. Marido, risquei assim de alto a baixo, pai, eu fui do lado, dei a moral, né? Marido e marido. Tirei foto e mandei para ele. Observar. Aí eu botei. Aí ele botou palma e um monte de beijinho. Aí eu botei. Sou muito obediente. Aí ele botou assim, tá. Mas eu me esforço, né? Pelo menos nas coisas, falou, vou te levar. Gente, eu tô até torcendo que seja um lugar bom, né? Imagina se ele falar, não, a gente vai ali nem sei, não vou nem falar, nem cogitar. Coisa boa, em nome de Jesus. E aí, assim, a gente se esforça, porque não tem nada a ver com essa coisa de ser revolucionária. Não, não é isso. É você ser livre daquilo que te faz mal. Ok? Quando eu falo, eu estou falando de algo que é maléfico, de algo que te mutila, de algo que te neutraliza, de algo que não deixa você ser a tua plenitude. Eu acredito, e eu sempre falo isso, né? Que quando eu fui formada para um fim. E a minha identidade, aquilo que foi posto em mim, tem todas as características para esse fim, para esse propósito, para esse cumprimento. Aí no meio do caminho eu me transformo. Vai ser eficaz, eficiente, pleno, transbordante. Então, quando eu falo, não interprete mal. Tipo, nossa, ela é... Não. Ok? Só para justificar. Só para me defender. E eu sendo minha própria advogada. E aí o marido não está aqui para falar, né? Mas vocês vão ouvi-lo falar de mim é a coisa mais linda do mundo. Porque também quando você ama, você acaba, né, inventando assim uma beleza. Dou aula de dependência emocional. Eu vou dar dia 11 agora, terça-feira, essa aula, uma eletiva. E a questão do emocional, a gente até inventa, né, a coisa que a pessoa não é. Tipo, aí tem uma música da Marília Mendonça que diz assim: eu me apaixonei pelo que... Aí quando eu vejo meu marido falando, e alguns de vocês vão ter oportunidade de vê-lo falando de mim, ele dá uma floreada. Sabe? Eu acho que ele vê mais beleza do que de fato. Sabe? Ele faz igual Deus, ele põe graça e misericórdia na fala. Eu acho bonito. Mas eu tento ser obediente. Então, assim, é ser livre do que te faz do que te motiva, do que rouba a tua identidade. Estava falando para... Qual é o seu nome? Sandra, né? Aqui a gente estava batendo um papo. Eu estava falando o tempo que eu tentei ser igual às outras pastoras. Olha que angústia, ainda na angústia. Olha que angústia querer se vestir. Baixo. Acho bonito gente que fala assim, dá aula assim. Eu acho bonito. E eu tentei, eu falei, gente, é impossível. Igual essas mulheres. Porque o louvor acontecia e de vez em quando eu estava de joelho, tendo o chão, estava a
as lágrimas no chão assim e as babas, porque eu sou... eu expresso muito isso. Em chorar de alegria, de tristeza, de emoção, de arrependimento. Choro. Para mim é um canal de... Aí quando você levanta assim, né? Cara, essas mulheres nem riam. O rímel delas não borram. Não, eu vou ser essa coisa aí. Penso sofrimento. Eu acho que eu não consegui 3 meses. Depois eu dei meus terninhos tudo para todo mundo. Falei, vem a calça jeans rasgada e deixa do jeito que tá, né? Aí o processo de análise ajuda. A angústia. A gente se identificando agora, né? Aí depois a pessoa... Aí quando você se liberta, você... Ô, Rai, como é que eu tô? Tempo. Ela comprou um iPhone agora, né? Então ela tá assim... tecnológica, nem me olha mais. No corpo. Se é complexo teorizar sobre os sonhos, desafio maior é conceituar a angústia. Já que ela não pode ser, de modo algum, objeto de conceito. Entretanto, ao mesmo tempo, ela é o fundamento não conceitual de todos os conceitos. Jean-Paul Sartre diz que a angústia é um falso conceito, é um ponto de universalização do singular. Diante desse desafio, Lacan, que é um outro estudante, né, da psicanálise, faz no Seminário da Angústia a surpreendente afirmação de que a verdade vem através da angústia. Aí tem o nome de um carinha aí também estudioso, teólogo e filósofo em alemão, a gente não vai dar conta de ler. Teólogo e filósofo dinamarquês, é considerado o pai do existencialismo e publicou um livro intitulado O Conceito da Angústia, que é fonte de diversos comentários de Lacan em seu seminário sobre o tema. No tópico, que tem o mesmo título do livro, é revelador observar que por várias vezes o autor se refere a sonhos, traçando íntima relação entre eles e a angústia. Aí um trecho, né? A inocência é a ignorância. Neste estado existe calma e descanso. Mas existe ao mesmo tempo outra coisa, nada. Que efeito produz esse nada? Esse nada dá nascimento à angústia. Aí está o mistério profundo da vida. É ao mesmo tempo angústia. Sonhador, o espírito projeta sua própria realidade, que é um atmoi, a inocência, vê sempre diante de si o nada. Se você for explicar, aqui o cara filosofou e ele, óbvio, ele estava escrevendo um livro. Se cada um de nós, ali atrás eu fiz uma pergunta na hora que a gente leu o poema de Pessoa sobre o que te angustia. Eu falei, você teria coragem de fazer essa pergunta? Vocês lembram? A gente parar e pensar, todos nós temos uma busca. E às vezes a gente nem sabe dizer do que. Sim ou não? Sim ou não? É a história do vazio, né? É desse nada. E uma das coisas que a gente vê na psicanálise, que é desde o nosso nascimento, desde a hora que a gente é tirado do útero da mãe, parece que a gente já tem um motivo de choro.
parece que a gente, como indivíduo, precisa estar ligado a algo, a alguém. A gente precisa de aceitação, a gente precisa de amor, é uma necessidade. Você precisa de aceitação, você precisa de amor, você precisa de admiração. Talvez te soou mal a hora que eu falei da lasanha. Eu assumi que eu preciso do feedback que a lasanha tá boa. Mas não é diferente quando você faz algo ou quando você é algo que alguém admira? Sim ou não? Ou não? Uma necessidade humana. Essa semana eu ouvi uma fala de uma mulher casada. Eu falo menina porque tem a idade da minha filha. E ela dizia assim: me buscou no trabalho. Aí, quando eu entrei no carro dele, ele falou, ela estava fazendo a unha. Aquela unha. Nossa, né? Estava fazendo a unha, depois do trabalho, ele me pegou lá, do lado do trabalho, no salão. E aí, entrei no carro, ele falou assim, lavei a louça para você. Aí eu virei para ele e falei assim, para mim não, para nós. A casa é nossa. Falei, ter falado. Aí eu já pensando na admiração. Precisa ser reconhecido. Sabe o que eu falaria? Nossa! Você é maravilhoso! De verdade. Você não gostaria? Você vira para o seu marido e fala assim, olha, passei na loja tal, eu vi essa camisa, eu achei linda, eu trouxe para você. Tem que você comprou no cartão dele para ele pagar. Mas não é maravilhoso quando o cara vira e fala assim, nossa, você é maravilhosa. Melhor de todas. E a gente tem um grito, aquele grito, né? De uma necessidade. Quando você prega bem, pastor, de verdade, estudou, você se dedica horas do seu dia. Primeiro vem uma angústia danada do que falar, né? Aí depois você tem uma palavra e você traz a palavra. É bom quando você desce e alguém te cerca e fala assim, hoje Deus te usou. Gente tocado. Não é bom? Verdade. Então cada um tem já o vazio. Vou entrar na parte teológica. Mas já tem um lugar a ser preenchido. A gente já carrega uma angústia. E que muitas vezes a gente faria. Agora você entendeu o poema que eu li lá no início. A pergunta do cara do sonhador. Angústia. E aí a gente olha, e aí a gente vai, né, tentando suprir pelo meio do caminho e vai, né? E aí a gente olha e aí a gente tem tanta gente com grito hoje de ansiedade, doenças psíquicas, doenças emocionais, uma geração completamente carente, abrindo parênteses que a internet só aumenta os transtornos de ansiedade. Só. Por que aumenta? Porque nós estamos ficando isolados. Só que a gente foi feito para ser atendido e para atender. Onde que se dá isso? Em relacionamento.
em relacionamento. Existe relacionamento por redes sociais, mandando figurinha de WhatsApp. Eu uso o WhatsApp, né? Vocês sabem disso. Mas não existe relacionamento, se torna líquido, superficial, se torna distante. Vamos pausar 10 minutos